riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar no céu terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar no céu terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar de glória e luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar no céu terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para falar com Ele, para louvá-lo e para ouvir a sua palavra, amém? Nunca ter mais de Deus é ruim. O mais de Deus que nós possamos ter, possamos buscar, isto é para o nosso bem, isto faz bem para a alma ama isto, por isso nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui por acaso. Deus predestinou cada um de nós a estarmos aqui nesta noite para receber a bênção que Deus tem para nós nesta noite, amém? Isto é questão de Deus. Deus escolheu você para estar aqui. Talvez pensamos, mas quem sou eu? Tão fraco, tão falho. Você estava nos pensamentos de Deus. Deus conhecia que você estaria aqui. Então Deus te predestinou para estar aqui. Deus Ele sabia que você era a pessoa que receberia a palavra dele. Então Deus, o que Ele fez? Ele te predestinou para estar aqui nesta noite, amém? Por isso nada que nós
façamos é por acaso. A Bíblia diz: o Senhor dirige os passos do justo. Ele conhece o nosso caminhar, o nosso andar, Ele conhece nossas vidas. E Ele então nos predestinou, a Bíblia diz, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Amém? Eu vou ler aqui na Bíblia, Romanos 8, versículo 29 e 30, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! E aos que predestinou, a estes também chamou. Deus não te chamou hoje para estar na casa do Senhor? Deus te chamou, irmãos, senão nós não estaríamos aqui. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Amém? Os irmãos notam que a Escritura mostra esses versículos no passado. Isso não é que Deus, Ele está falando no futuro. Aqui está mostrando aquilo que Deus já planejou para nós. Tudo é justificou, chamou, glorificou, é passado. Por quê? Porque Deus viu tudo isso acontecer comigo, acontecer com você, antes da fundação do mundo. Amém. Ainda que muitos religiosos não creiam em predestinação, em eleição, gostaria nesta noite de tomar uma mensagem pregada pelo pastor Osmar, inspirada na mensagem do profeta, comentar um pouquinho acerca de predestinação, de eleição. Amém? Pastor Osmar pregou a mensagem numa terça-feira, no dia 6/6/2000, uma mensagem intitulada Deus chama por eleição. Agora, para falarmos de eleição, nós temos que falar de predestinação. E o que é predestinação? Predestinação é a decisão. É a decisão soberana de Deus de eleger ou rejeitar. Agora, como que é isto? Para isso nós teríamos que voltar antes da fundação do mundo, para entendermos como que nós fomos predestinados, elegidos. Bem, antes da fundação do mundo, nós estávamos em Deus. A nossa alma estava em Deus. Ela é que é a predestinada. Se nós vamos voltar para o céu, voltar para Deus, é por causa da nossa alma, porque ela estava em Deus. Assim como eu, no natural, como o irmão, a irmã, no natural, nós estávamos nos lombos de nossos pais, de nossos avós. Estávamos neles. E então nós fomos manifestos. Agora, no abstrato, no espiritual, nós estávamos nos pensamentos de Deus. Nós fazíamos parte. Os irmãos veem o quão importante nós somos. Deus não é completo sem nós. Porque nós somos uma parte, uma pequena parte de Deus. Nós estávamos em Deus, nos seus pensamentos, éramos seus atributos, e nós tínhamos que ser manifestados. E Deus tinha o propósito de manifestar-nos ao seu devido tempo. Mas quando nós manifestamos na terra, por causa do pecado no jardim do Éden,
Então, nós nascemos pela via sexual. E quando nós nascemos aqui pela via sexual, nós já nascemos em pecado. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Nós nascemos aqui com a natureza pervertida. E Deus, Ele tem um plano, porque Deus não pensou em nós pervertidos. Nós estávamos nos seus lombos para manifestar Deus na terra. Foi isso que Deus teve o propósito para com Adão. E não estava nos planos de Deus manifestar-nos aqui pervertidos. Mas por causa do pecado no jardim do Éden, então Deus teve que fazer um meio para nos salvar, para nos resgatar. Agora, somente os filhos de Deus, os que estavam no pensamento de Deus, os que fazem parte de Deus, são eleitos. E isto é questão de Deus. Deus quis salvar os seus. Ele, como Deus, o profeta diz, Ele queria salvar todo mundo. Deus quer salvar todo mundo, irmãos. Só que todo mundo não pode ser salvo. Por quê? Porque somente os filhos de Deus se arrependem. Somente eles são elegidos, porque eles aceitam a palavra de Deus, porque eles aceitam o sacrifício de Deus. Então Deus tinha que nos resgatar. Assim como aquele menininho que tinha aquele barco, e ele gostava de brincar com aquele barquinho, e ele ia num riacho perto de sua casa para brincar com aquele barquinho. E determinado dia, brincando com o seu barquinho ali, ele prestou atenção em outra coisa, e o seu barquinho foi embora. E ele perdeu o seu barquinho. E ele chorou para com seu pai: papai, perdi meu barquinho, papai, e agora? Eu gosto tanto dele, papai. E o pai dele procurou aquele barquinho, procurou e não achou. E o pescador achou aquele barquinho. E o pescador, como estava pescando para arrumar comida, alimento para o seu lar, ele viu que aquele barquinho poderia dar dinheiro para ele. E ele pegou aquele barquinho, não sabia de quem era, estava perdido, e então ele levou a uma loja para vendê-lo. E vendeu aquele barquinho na loja. E o dono da loja colocou o barquinho na vitrine. E passado já alguns dias, o pai do menino não tinha achado o barquinho. Mas, passando por aquela loja, ele viu o barquinho do seu filho ali. Ele disse: opa, esse barquinho me é conhecido. Esse barquinho é do meu filho. Só que ele tinha que pagar um preço para resgatar aquele barquinho. Aquele barquinho era do menino, mas ele tinha que pagar um preço porque o menino havia perdido. E nós somos de Deus. Só que quando nós manifestamos na terra, o pecado fez nós estarmos perdidos. Por isso, quando Deus veio à terra, Ele disse: eu vim para os que estão perdidos. Os doentes não precisam de médico, porque Ele veio resgatar-nos. E o pai do menino pagou o preço e comprou de volta aquilo que era dele. E o diabo estava conosco em suas mãos, mas Deus veio em carne para nos comprar de volta. O preço que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar, que ninguém poderia pagar. Jesus Cristo veio e pagou o preço e nos resgatou de volta, porque éramos dele. Ele queria nos de volta. Então, antes da fundação do mundo, Deus tinha os seus filhos nele, e ele conhecendo todas as coisas, porque Deus é presciente. Ele conhece o fim desde o princípio, e ele sabia que nós iríamos estar perdidos aqui na terra. Mas antes mesmo da fundação do mundo, Ele te elegeu, Ele desejou te salvar, me salvar. Por isso, eleição é amor, eleição é graça. Amém? Eleição é questão de Deus. Efésios capítulo 1,
versículo 4 e 5 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, éramos dele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Agora, predestinação, talvez a pessoa pense, eleição, fala de nossa posição como filhos. Estávamos em Deus, então mostrando a nossa posição como filhos, que somos de todas as maneiras filhos e filhas de Deus. Agora, predestinação fala do nosso destino para com Deus, para onde nós vamos voltar. Amém? Deus já sabia, antes da fundação do mundo, Deus já sabia da minha escolha, da sua escolha. Deus conhecia todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Deus já conhecia esta noite. E conhecendo, então, Ele sabendo da nossa decisão, então, Ele nos predestinou, sabendo que nós iríamos escolhê-lo, sabendo por quê, irmãos? O profeta diz, antes da fundação do mundo, Deus já sabia quem iria no arrebatamento. Deus sabe quem vai. E se for um aqui, sou eu. Amém? Se for um aqui, é eu, irmãos. Amém? Já que ninguém quer ir mais, alguém quer ir no arrebatamento? O profeta diz, irmãos, se for um, nós temos que ter esta classe de fé. Sou eu. Não que você esteja desprezando o irmão, mas arrebatamento é uma revelação individual. Por isso você tem que crer para você. Eu tenho que crer para mim. Não adianta eu crer para você. Amém? Deus já sabia quem iria no arrebatamento. Por quê? Porque Ele sabia aqueles que iam aceitar esta mensagem, quem ia aceitar este profeta. Ele sabia de tudo. Então, nos predestinou. Agora, o profeta mostra acerca de predestinação, de eleição. Meu tempo está acabando já. Mostra que é como uma concepção natural. Quando a mulher concebe do marido, o marido lança aquela semente na mulher. E ele, quando ele lança aquela semente, o profeta diz aproximadamente 5.000 genes que vão fecundar no único óvulo. Somente um gene vai fecundar naquele óvulo. Agora, todos os óvulos saem toda disparada. Por quê? Porque eles querem chegar primeiro. Só que eleição não é de quem chega primeiro. E sai aquele monte de óvulo, de genes, melhor dizendo. E dá licença, e lá vou eu. Uhul! Dá licença, eu que vou chegar primeiro. É eu que vou fecundar. É eu que vou entrar naquele óvulo. Saem toda disparada. Talvez o mais bonitão, o genes mais forte. Não é questão disso. É questão de eleição. E eles chegam no óvulo primeiro, todo apressadinho, e começa a bater no óvulo. Bater no óvulo, mas não consegue entrar. Por quê? Porque não foram eleitos para aquilo. Agora, de repente, lá atrás, vem o eleito, o genes eleito. Tranquilo. Tranquilo, irmãos. O eleito é tranquilo. O eleito sabe que vai no arrebatamento. A Bíblia diz, não é para quem quer nem para quem corre, é para quem Deus chama. E Deus chama por eleição. Agora, Deus chama aqueles que pensávamos que não ia chamar. Muitas vezes pensamos que Deus vai chamar uma pessoa e Deus não chama. Deus chama outra. Mas aquela irmã, aquele irmão, Deus faz assim. Talvez você pense, eu não vou, é você que vai. Porque é eleição, é questão de Deus. Deus chama aqueles que pensávamos que não ia chamar. E deixa aquele que achávamos que não ia deixar. O irmão ficou? Eu não acredito. O irmão? Deus chamou 70 pregadores para pregar o evangelho, para espalhar o evangelho. Agora, Deus chamou eles para um propósito. Para o quê?
para pregar em nome de Jesus, curar em nome de Jesus, levar o evangelho em nome de Jesus. Deus tinha um propósito naquilo. É como que uma fábrica, quando vai chegando dezembro, os pedidos aumentam. E o que a empresa faz? Contrata funcionários para atender aquela demanda. Agora, ela usa aqueles funcionários até atender aquela demanda. E quando atende aquela demanda de pedido de sapato, quando vai dando ali para janeiro, a fábrica manda aqueles contratados embora e fica só com os eleitos. Foi o que Jesus fez. Ele chamou 70 funcionários, 70 discípulos, e eles pregaram o evangelho, curaram em nome de Jesus. Mas quando eles cumpriram aquele propósito, então Deus mandou eles embora. Ele pregou uma mensagem propositalmente para eles irem embora. Foram demitidos. O pastor pregou. Crentes descartáveis, pregadores descartáveis. Deus usou. Depois ele demitiu. Por quê? Porque eles não creram naquela mensaginha que Jesus pregou. Tão simples. Só que Jesus não explicou. E Deus chamou os luteranos, chamou os wesleyanos, chamou os pentecostal. Vamos pregar o evangelho, gente. Vamos pregar o justo vive pela fé. Vamos pregar aí santificação. Pentecostais, vocês vão e pregam a restauração dos dons. Foi um propósito de Deus. Mas quando Deus enviou esta mensagem, enviou o profeta Elias e pregou esta tão sublime mensagem, eles não entenderam. E eles foram demitidos. Quem crê nessa mensagem? Quem fica? Os eleitos, os elegidos. Amém? Eu creio que é tudo o que eu tinha para essa noite, amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. A palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, amém? Deus abençoe nós. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte em mim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a me falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a me falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Vão preparando Atos, capítulo 1. Abre-me a boca, então darei novas de vida, paz, perdão. Abre minha alma, então eu irei, paz repartir com a multidão. Quero silente sim ficar, até meu Senhor
Atos capítulo 1, versículo 8 em diante. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Amém. Faça-nos, ó Senhor, homens de olhos abertos, que possa estar olhando para cima, como aqueles varões estavam olhando para cima. Que possamos olhar para cima e ver que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Faça-nos olhar para cima e ver o cumprimento da palavra no dia em que vivemos. Continue iluminando cada um de nós através desta mensagem. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito bem, hoje o técnico está caprichando, não é? Seminha, muito bem. Quando tem que elogiar, vamos elogiar também, não é? Não é só falar que errou, não. Meus irmãos, eu pensei numa coisa, o irmão Adriano sempre fala a mensagem sempre gostosa, muito boa, e isso deve animá-lo e animar os outros que ouvem. Isto não é para quem quer, nem para quem corre. Ele correu muitas vezes. Ele fugiu muitas vezes para não fazer isso. Mas não é para quem quer, nem para quem corre. É para quem Deus chama. A pessoa tem que perceber como o povo percebe. Se nós não percebemos nosso chamado, o povo, a reação do povo, é uma alerta para nós. Para dizer, você tem algo, vá firme, vá em frente. Eu estava pensando em astronauta mestre. Sempre o mestre é muito bom. Um mestre de obra é muito bom. Se arruma qualquer quebra-galho, você não espera ter um serviço especial. Se o indivíduo é mestre naquilo, aí você sabe que vai sair uma boa coisa. Então, pensando em astronauta mestre, até hoje, pelo que nós entendemos, não teve nada que superou o astronauta, porque foi para cima. Tudo demais, depois do astronauta, foi para baixo, foi na Terra.
Mas o astronauta foi para cima. Nada superou o astronauta até hoje. Irmão Branham diz, gostei muito, que astronauta não é coisa nova. Para nós me parece que é coisa de 60, né, do ano 60, 1960, por aí, vocês entendem? Vocês que são mais velhos? 64? Então, agora eu perguntei para a gente entender. 64. Então, astronauta, diz o profeta, não é coisa nova. Não é coisa nova. Vamos acompanhar o pensamento do profeta um pouquinho na mensagem Contagem Regressiva, quando ele fala estas coisas. Ele diz, realmente, astronautas não é uma coisa nova. Então, não, é de 64. Não é coisa nova. Que tal Elias? Se ele não foi um astronauta, eu nunca vi um. Certo? Um astronauta, Elias, foi embora daqui. Foi embora. Que coisa, né? Ele foi onde John Glenn nunca pensou em ir. Bom, vocês sabem, eles tiveram um que foi tomado em câmara lenta certa vez. Astronauta não é de hoje. Deus já teve seus astronautas. O primeiro que teve astronauta foi Deus. Certo? Porque ele entende isso daí. Ele é o mestre. Ele é o astronauta mestre. Ele entende disso. Então ele faz de seus filhos, de vez em quando ele quer um desse jeito. Ele tomou Elias e disse, olha, vai dar uma volta. E não volta você mesmo aqui não, vou usar só o seu espírito, você nem morrer não precisa, vai embora daqui. Dá uma volta. E ele subiu, e subiu onde John Glenn nunca pensou em ir. Aí o profeta fala desse outro, ele disse, seu nome era Enoque. Ele foi tomado em câmara lenta. Saiu de casa, foi andando. Nunca mais retornou, nunca mais voltou. Este foi outro astronauta. Ele simplesmente prosseguiu para cima, mas ele era um astronauta, naturalmente. Não é qualquer um que vai entrar dentro de uma nave. Quando eles não têm segurança, eles podem pôr até cachorro lá dentro. Quando não tem segurança, porque não tem segurança para um cachorro, porque se morrer, morreu para um cachorro mesmo. Para eles é assim. Para fazer de cobaia, então faz rato. É um rato, é outro animal. Aí depois, quando a coisa está boa, aplica-se no homem. Aplica-se no homem. Primeiro tem que ter os cobaia, para depois chegar na manifestação mestre de Deus, que é o homem. Eles não podem ir direto no homem. O homem nunca deveria ser um cobaia do médico, da medicina, daquele aprendiz. Não pode ser. Eu nunca queria ser operado por um médico que diz, olha, é o primeiro que eu vou operar. Eu falei, não, então vai operar outra coisa. Vai operar outra coisa, eu não. Você desejaria um mestre. Então ele, até que ele chegue a ser mestre, ele tem que operar rato, operar gato, operar cachorro. Ele tem que ir pegando cobaias. Até que chega em mim ou em você. Nós não desejamos. Muitas vezes você toma um desse e não sabe. É o primeiro, mas fica tudo quietinho e vai, teve sucesso. Graças a Deus foi tudo bem. Talvez aquela primeira vez não é fácil. Não é fácil. É como chegar no pai da moça, a primeira vez não é fácil. Depois você acostuma com o pai da moça que quer até levar a filha de volta para ele. Quer até levar a filha de volta para ele. Mas a primeira vez tremeu o bigode, a primeira vez deu tremedeira, a primeira vez não sabia como chegar, mas depois acostuma tanto que vai levar essa menina de volta para lá. Vamos então pensar num astronauta mestre. Amém. Aleluia. Naturalmente, ele estava sobrecomprimido, ele não teve que trocar a roupa nenhuma. Não, ele já estava sobrecomprimido quando ele começou a subir.
Ele simplesmente andou diretamente por todas as dimensões e tudo mais, foi para a presença de Deus. Enoque saiu desta dimensão de luz, matéria e tempo, que nós vivemos aqui, luz, matéria e tempo, as dimensões que nós vivemos, e entramos em contato com a quarta dimensão, que é o rádio, a televisão. Você entra em contato através da audição e através da visão. Você entra em contato com esta dimensão da televisão, que é a quarta dimensão, que você vê aí no natural. Mas a quinta dimensão, a região dos perdidos, Enoque passou tudo isso daí, foi embora, passou pela sexta, porque ele não morreu. Não sei, você sabe onde ele foi? Ele foi para a presença de Deus. Se a presença de Deus tem algum lugar na sexta dimensão que não é para os que morreram, porque a sexta dimensão nós aprendemos que é para quem partiu daqui, e sendo que Enoque nunca morreu, ele foi embora daqui, foi para a presença de Deus. Tem algum lugar na presença de Deus para você se esconder até encontrar Deus. Entende? Até encontrar Deus. Mas isto é ir subindo. Isso é ir saindo dessa dimensão nossa de luz, matéria e tempo, que nós entramos através dos sentidos, os olhos, a vista, a visão. Você entra em contato com a luz, a matéria através do tato, e o tempo, você é sujeito, seu corpo está sujeito ao tempo, toda a decadência, a evolução ou não, as manifestações do tempo, boa ou ruim. O corpo está sujeito a estas manifestações, mas você passa sobre tudo isso, passa pela quarta dimensão. Qual crente hoje pode superar, passar pela dimensão do rádio e da televisão e nem se importar com estas coisas que traz decadência moral para nós, coisas ruins? Passar sobre tudo isso, passar pela dimensão dos perdidos e saber, isso não é meu lugar, já estou passando por vocês, tchau mesmo, estou indo embora. Passando pela dimensão dos perdidos, não parando, não tem que parar ali, você passa por aquela dimensão, passa pela dimensão até dos salvos. Que coisa a dimensão? A sexta dimensão, a dimensão onde estão aqueles que partiram daqui. Mas já que você não partiu por um meio natural da morte, você foi tirado daqui, arrebatado, como foi Elias, como foi Enoque, então tem que estar mais próximo ainda de Deus. Nós não conhecemos uma dimensão entre sexta e sétima dimensão. Então, dentro da sexta e sétima dimensão, ali está realmente um lugar onde Elias e Enoque podem estar muito mais próximo de Deus do que aqueles que já partiram e sofreram a morte física. Para mim é assim, porque não tem outra dimensão, só tem sexta e sétima. A sexta é a região dos salvos e a sétima é onde vive Deus. Bom, mas falando sobre essas coisas, astronauta, você vê que quem vive na região que é a dimensão do carro, do cavalo e da carroça. Cavalo e carroça é o tempo de Lutero. Quem vive nessa dimensão, hoje é difícil. Tudo é mais custoso, gente. Quem é que tem um carrinho aí e um cavalo? Vocês têm? O seu Eurípides, você não tem? Um carrinho e um cavalo? Só o carrinho. Está faltando. Está faltando ter um cavalo para o seu Eurípides. Tá bom, Zé. Então, é uma dimensão do carro e cavalo. É conhecido mais no Velho Testamento e no nosso tempo aqui, antes de chegar o carro. Então, era o cavalo e a carroça. E o cavalo e a carroça é o período de Lutero. É o período dos luteranos. Coitadinhos. Luterano está lá atrás. Se os luteranos, nenhum deles, porque é difícil um luterano, está andando de cavalo e carroça no natural. No natural, ninguém. O rapazinho hoje tem vergonha de sair na cidade em cima de um carrinho. E um cavalo puxando. O que você acha? Hein?
Já pensou bem, vocês aí, uns rapazinhos novinhos, em cima de uma carroça e um cavalo puxando. Tem, né? Tem muitos lugares, mas aqui também tem alguns aí, mas eu estou mexendo com a consciência dos rapazes, das moças, que para andar nos lugares... Nesse daí, não, eu tenho vergonha, não. Mas esse é luterano? Ah, não, eu não tenho vergonha, não. Que coisa, ser luterano, certo? Ser presbiteriano, luterano, é andar de cavalo e carroça. E espiritualmente, eles estão de cavalo e carroça. No natural, não. No natural, eles têm até os carros do ano. No natural. Hoje, eles têm o carro do ano. São pessoas melhores de vida, a maioria delas, né? São pessoas melhores de vida. Então, tem carro do ano. Mas no espiritual, estão de cavalo e carroça. Estão na justificação lá atrás. E de carro? Quem quer andar de carro? Agora nós vamos encontrar um monte de crente. De carro quer. Cavalo e carroça não, mas de carro. Que é Wesley, a mensagem da santificação. Cada um de nós temos um carrinho nosso. Esse é o natural. Andar de carro no natural. Mas e andar de carro no espiritual? Andar de carro no espiritual, você não conhece as alturas. Não conhece. Quem anda de carro no espiritual não conhece a altura. Quer dizer, não conhece nem a restauração dos dons. Não conhece. Então o metodista, o wesleyano, ele está muito bem, mas ele está de carro, só conhecendo as coisas que estão na praça, nas esquinas, nas ruas, e para lá e para cá, e ainda tem que andar devagar para poder conhecer alguma coisa. Muita gente quer andar, muita gente quer estar nesta dimensão, né? Agora, você chega à dimensão dos pentecostais. Você chegando à dimensão dos pentecostais, a dimensão dos pentecostais é melhor um pouco. A dimensão dos pentecostais já saiu da terra. Saiu da terra. Eles não quiseram crer apenas em justificação, em santificação. Diz, não, nós vamos subir mais um pouquinho. A era do avião. O profeta mostrou tudo isso, é bom ter profeta por causa disso. Os pentecostais é a era do avião. Então eles voaram sobre o cavalo e a carroça. E quem está de cavalo e carroça, olha lá, até andando à noite de cavalo e carroça, olha lá as luzinhas do avião, muito bonitinho, lá em cima, lá nas alturas. Então o luterano dá uma olhada para cima, assim, olha lá, e aquele pentecostal está lá em cima, falando língua estranha, curando enfermos, expulsando demônios, e o luterano está aqui embaixo andando de carroça, só crendo na justificação pela fé, não tendo mais nada. O wesleyano também está andando de carro, dá uma olhada para cima, olha lá, um avião, coisa bonita, né? Para quem está andando de carro aqui, tem uns que dizem, se eu pudesse andar de avião. Eu não tenho preocupação, não, porque eu não quero andar de avião no natural, mas no espiritual eu já estou para lá. Eu creio, você também crê que está para lá. Então, aí chega essa era dos pentecostais, eles voaram sobre tudo, e essas asas abertas, pentecostalismo é uma bênção, voando sobre tudo, voando sobre catolicismo, sobre luteranismo, sobre os wesleyanos, voou sobre tudo, e deixou todo mundo pasmado no início do século XX, que todo mundo ficou olhando para cima. Todo mundo ficou olhando para cima. O que está acontecendo em cima? É os pentecostais. Olha que trabalho deles, que maravilha. Subiram e voaram. E é uma maravilha. Estão muito bem. Mas Deus não parou nisso. Quando eles estavam muito bem, meus irmãos, presta atenção, porque o desenvolvimento do natural é do espiritual também. É um desenvolvimento que acompanha. Quando você vê a igreja natural, ela está de cavalo, carroça, de carro e de avião. Ela está no natural, porque Deus já sobrepujou, como a ciência sobrepujou através da nave, também Deus sobrepujou através da revelação. A revelação está superior. Então agora os pentecostais estão andando de avião, é o mais alto que tem o pentecostalismo. Ele está lá em cima, nas alturas, aí vê nós passando na nave. Se eles pudessem, porque não pode, é um dos piores que existe, porque não pode abrir janela de avião. Pentecostal, ele só pode ver nós passar por perto dele. O que é isso?
Essa é a nave. O William Branham. Essa é a mensagem do Elias. Essa é a restauração de todas as coisas. Subindo. E eles não podem abrir a janela para olhar em nós. Só vê nós um pouquinho e não pode ver mais. E nós vamos embora. Isso é o que acontece com todos os pentecostais. Eles não podem, porque eles têm que largar do avião. E eles não aguentam largar do avião. Porque diz, não, tem os irmãos católicos que estão lá embaixo, tem os irmãos metodistas que estão lá embaixo, os irmãos luteranos, e não chegaram à nossa altura, mas eles esquecem que os irmãos do William Branham, os irmãos do Elias, os irmãos do Filho do Homem, dessa manifestação final, já passou por eles, com uma mensagem relâmpago. E eles deveriam perceber isso. É a mensagem da última hora, passando como um relâmpago perto dos pentecostais e dizendo para eles, larga desse teco-teco, larga até do supersônico, larga, porque você chega a vencer só uma coisa, mas não chega a subir. E essa mensagem superou a nave. Você tem que saber que no espiritual a mensagem superou a nave. Porque nós temos um astronauta mestre. Nós não temos apenas um piloto. Nós não temos um motorista. Nós não temos alguém que sabe guiar cavalo e carroça. Estão prestando atenção? O nosso é astronauta. Quem sabe para um cavalo não dá conta de entrar na nave, não dá conta de guiar carro, não dá conta de ser piloto de avião, muito menos de ser um astronauta. Então, pentecostais, vocês são mais próximos, que desenvolveram mais. É hora de vocês tomar as alturas conosco, mas você tem que mudar. Em avião você não pode ir onde eu vou. Em avião ninguém pode ir onde a mensagem do William Branham está. Vocês podem viver felizes aí em cima, dar um passeio, fazer a acrobacia com o avião, mas a nave não. Vocês têm que sair desse avião e entrar na nave. Saia do avião pentecostal e entra na nave de William Branham. Entra nessa era final. Esse é o tempo final. Sabe para onde você vai? Supera. Nós já saímos das eras da igreja. Já saímos, já passamos acima das eras da igreja. Recebemos o Espírito Santo. Estamos na pedra de coroa, onde os mistérios são revelados. Você não conhece mistério dentro das 7 eras. Não se conhece mistério lá dentro, porque Cristo está do lado de fora com o profeta, revelando os mistérios. Não se conhece mistério lá dentro. Tem que sair fora. Sai dela, povo meu. Sai, mas não fica só fora não. Muda agora. Muda. Toma a pedra de coroa. Toma agora a nave. Tome esta. Para você poder subir. É a única que vai para a glória. É a única que vai para a glória, porque completou o corpo da pirâmide, formou tudo que tinha que formar, o cabeça que é Cristo, o astronauta mestre, está em nós, através da última mensagem, que restaura não só os dons como os pentecostais, mas restaura todas as coisas. Trouxe-nos a revelação das eras, a revelação dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões, tudo que você precisa de revelação para subir, já tem na última mensagem que Deus mandou para nós. Não existe mais nave agora. Você já viu? Qualquer coisa que eles forem fazer agora, eles têm que dar mais uma volta com ela, certo? Ir mais em algum lugar, mas a coisa ficou, para cima. Não é para baixo, é para cima. Com essa mensagem, cada um de nós temos que entender que é subir agora. É subir, não é descer mais, não é descer ao luteranismo, não é descer aos wesleyanos, não é descer mais aos pentecostais. Não tem jeito, já estou na nave, não posso mudar porque eu estou sob comprimido. Se não pode abrir a janela de um avião, então, muito menos lá dentro da nave. Dentro da nave você está sob comprimido, não pode fazer nada. Nada. Quem faz é o astronauta mestre.
mestre. É Cristo em você quem te dirige, quem guia essa nave para a glória celestial. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado. O nosso tempo é escasso, mas queremos que é uma mensaginha gostosa para nós voarmos sobre tudo e passarmos sobre o avião pentecostal e darmos um tchau para ele, e vamos subindo até chegarmos à glória eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rútil arrebol, tenho luz no coração, tenho luz, sim, tenho luz no pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Vamos ficar de pé, quem pode, hein? A luz do último tempo é a mensagem de Deus para mim e para você através do Elias. Tem essa luz. Posso ouvir os passarinhos a cantar, tenho luz no coração. Minha vida é qual um bonançoso mar, tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. A única luz que você pode ter no seu coração nesse dia final deve ser a luz do entardecer. No entardecer haverá luz, e essa luz já manifestou que a mensagem, o mensageiro William Branham, agora é a sua mensagem que tem nos capacitado para caminhar, não somente no entardecer, que foi o tempo do irmão Branham, mas o anoitecer da revelação dos selos e esta madrugada com Deus. Já está quase na hora do evangelho retornar para o judaísmo novamente. Por isso tudo tem uma coisa mesclada com o judaísmo hoje. Vocês podem notar que até mesmo os romanos estão querendo entrar lá entre os judeus. O gentilismo misturando com o judaísmo. Por quê? Porque o evangelho já está mudando, já está para passar para lá. E o último mensageiro e profeta para nós foi William Marion Branham, sétimo mensageiro, sétimo anjo que tem trazido esta luz do entardecer para nós. Amém? Abraço o outro, vá em paz. Deus vos abençoe. Amém. Este mundo não compreende quão alegre é meu viver, mas a Cristo quem atende, do céu pode o gozo ter, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo
maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Sinto meu ser transformado pela graça do Senhor, cada dia mais chegado, eu a Pátria estou de amor, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus, Cristo ao meu coração, gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.